Eu acho que é mais fácil, tipo, contar. Eu não sei como que... É muito difícil, né? Escolher como eu conto sobre isso. Na verdade, eu acho que falta um pouco de noção das pessoas de, tipo... Hoje em dia a gente tem tudo tão rápido na nossa mão que as pessoas simplesmente elas não vão ler, elas não vão se informar sobre as coisas, né? Então a pessoa, tipo, olha a sua página e etc, mas não vai ver, não vai, né? Enfim. Ao mesmo tempo que eu acho um pouco desrespeitoso as pessoas ficarem me perguntando sobre isso o tempo inteiro, eu acho também que, por menor que seja a proporção, eu acabo sendo uma pessoa pública, então eu entendo que existe uma curiosidade, as pessoas querem saber. A maioria das pessoas não quer saber por fofoca, quer saber porque se preocupa comigo. E então é por isso, só por isso, que eu decidi fazer esse vídeo. Em respeito a essas pessoas que eu sei que se preocupam comigo, que querem saber de verdade o que aconteceu, porque se preocupam em saber se eu estou bem ou não. Eu tava grávida de 31 semanas e 6 dias, quase 32 semanas, né? Eu tava praticamente com 8 meses de gestação. E aí eu acordei um dia, era uma segunda-feira, é muito específico pra mim esses dias. Inclusive eu passei a odiar as segundas-feiras. E o Luiz foi trabalhar, e aí eu aproveitei para ficar um pouco mais na cama, porque eu só entrava à tarde, eu tinha que fazer coisa do imposto de renda, porque, né, como toda brasileira, deixei para a última semana. E o Luiz foi trabalhar, só que aí eu comecei a sentir cólicas esquisitas. Eu já tinha tido algumas contrações de treinamento, né, que é o que eles chamam, e já tinha sentido muita dor, assim, na lateral, aqui, na lateral da minha barriga, na parte mais embaixo. Só que começou a ficar muito esquisito e elas começaram a ficar meio que, tipo, em sintonia. E aí eu falei, eu acho que isso é, tipo, contração de verdade, porque eu tinha elas continuamente. Então, dava um pico, aí parava um pouco, voltava, aí eu liguei pra minha mãe, porque eu não conseguia nem descer pra chamar ela, de tanta dor que eu tava sentindo, eu falei, eu acho que eu tô com contração. E aí eu lembro que, tipo, meus gatos não paravam de miar, né? E bicho é muito sensitivo, assim. Eu liguei pra minha obstetra, pra Ana Thaís, falei, Ana, eu tô com muita dor e não tô conseguindo andar. Na verdade, minha mãe ligou pra ela, foi minha mãe. E ela falou assim, olha, vai pro hospital porque pode ser cólica renal ou apêndice. Porque é muito comum grávidas terem problemas renais e apendicite, né, também. Tudo fica mais sensível, né? Então, é muito normal isso acontecer. Ela falou, tem que ir pro pronto-socorro, então, urgente. Perguntou se tinha sangue, aí eu fui no banheiro, vi que tinha um pouco, falei pra minha mãe, pode falar pra ela que tem um pouco, ela falou, então tem que ir pro hospital. E aí eu fui pro hospital, que é tipo na quadra de baixo da minha casa. Cheguei lá, fiz toda a triagem e tal, minha mãe falou, olha, acho que minha filha tá com problema renal ou ela tá com contração e, tipo, vai nascer. Então, a gente precisa ser atendido logo, tal, não sei o quê. E aí, a minha pressão tava muito alta e eu fui encaminhada pro ginecologista. E aí, chegando lá, ele não conseguiu escutar o coração do neném e me encaminhou pra fazer um ultrassom. Só que assim, eu tinha feito um ultrassom uma semana antes e a gente sabe como... Eu sabia que esse vídeo ia ser um pouco mais... Vou conseguir. Eu tinha feito ultrassom uma semana antes, então a gente sabe exatamente onde que tá passando, o que devia estar escutando, enfim. Veio um primeiro médico, falou, olha, vou chamar um outro médico pra me ajudar. Veio o segundo médico. E aí, na hora, tipo, eu já tinha percebido o que tinha acontecido. Eu acho que minha mãe também. Só que minha mãe ficou completamente em choque. E aí, foi nessa hora que eu percebi que eu precisava ser muito forte. Porque não ia ser fácil e... eu não tinha, tipo, querendo ou não, a pessoa que tava comigo ali era minha mãe. E ela ficou completamente descompassada, assim, tipo... o que tá acontecendo? É isso mesmo? Aí eu, pro médico não ter que falar pra ela, eu falei, é isso, mãe, o coração dele não tá batendo
Então, não tem coração, não tem neném. E aí eu falei, eu tenho que ligar pra médica pra saber o que eu faço agora. Porque, obviamente, como qualquer hospital, eles já queriam me internar e fazer uma cesárea. E aí eu liguei pra minha obstetra, ela falou, não deixa ninguém encostar em você, nem fazer exame de toque até eu chegar. Ela tinha acabado de chegar em São Paulo, ela tava em Recife, tipo, não acredito em coincidência. Então, assim, ela tinha que ter chegado nesse horário, ela saiu do aeroporto, foi direto pro hospital. Eu liguei pro Luiz, eu não falei pra ele o que tinha acontecido, eu só falei pra ele que ele precisava ir pro hospital. E liguei pro meu pai também, e minha mãe ligou pra minha irmã e pro meu cunhado, e também pediu pra todo mundo ir pra lá. A minha médica chegou, inclusive antes de todo mundo, ela chegou super rápido. E eu também achava que o ideal era fazer uma cesárea, né, nessa situação, porque eu achava que, tipo, tinha que tirar o mais rápido, enfim. E aí a minha obstetra falou assim, olha, você tá com a pressão muito alta, ela já tinha pedido vários exames, né, vários exames de sangue, de urina, eu tava com proteína na urina, o que não é bom também, é bem ruim na verdade, porque isso é um sinal de pré-eclâmpsia, que é uma doença que dá na gravidez, que é causada pela pressão alta. E a pré-eclâmpsia, ela causa descolamento de placenta. Então, como podia ser um descolamento de placenta, etc e tal, na verdade, a partir daquele momento, quem estava correndo risco de vida era eu. E aí, na hora, não que foi bom ouvir isso, assim, mas isso meio que, tipo, serviu pra eu ser mais forte ainda do que a situação já exigia, porque eu não queria morrer, eu queria ficar viva. Então, eu falei, cara, eu tenho que, tipo, buscar toda essa força e essa vontade de viver pra conseguir fazer o que eu tenho que fazer agora. E ela falou, a gente vai encaminhar você pra sala de parto, você já tá em trabalho de parto, você tá tendo contração. Ela fez o exame de toque em mim, só quando foi necessário, e eu já tava, tipo, com 6 dedos de dilatação. Então já tava super perto, né? E aí foi a hora que o Luiz chegou, e eu contei pra ele, ela também me ajudou, né? Porque ele entrou em estado de choque total e ele falou, eu não consigo ir com você pra sala de parto, desculpa. Só que eu entendia, porque é óbvio, né? Tipo, tava todo mundo muito abalado. E é muita informação ao mesmo tempo. E aí a minha mãe foi comigo. Eu fiz um parto normal, humanizado, do jeito que eu queria. Foi, sei lá, parecia que eu tinha ficado o dia inteiro lá, mas na verdade foi super rápido. Eu entrei na sala de parto, era tipo 1 da tarde e ele saiu às 4h30, pontualmente. Então foram 3h30 só, tipo, querendo ou não, isso é muito pouco perto de outras pessoas que ficam 30 horas, né, 27 horas e tal. Foi um parto normal. Sem ter que tomar anestesia, exatamente do jeito que eu queria. A Ana, que é a minha obstetra, ela é maravilhosa, ela foi muito humana comigo, ela foi incrível. Eu consegui ficar com ele no colo. Eu segurei ele mais ou menos 1h30, só que aí eu comecei a ficar meio grogue já, tava meio, sabe, muita coisa, né? E você faz muita força. Então, a hora que eu acho que eu já tava meio, tipo, sonolenta e meio assim, eu falei que podiam levar e tal. Mas foi, nossa, extremamente importante. No começo eu não sabia se eu queria segurar, se eu não queria. E aí foi a Ana que falou pra mim, ele é seu filho, ele sempre vai ser seu filho. Então, abraça ele, segura ele, porque você vai lembrar disso pra sempre. E realmente foi muito importante. Eu acho que se eu não tivesse visto o rostinho dele, sentido o cheirinho dele, visto ele era muito lindo. A cara do Luiz, que raiva, né? A gente fica meses carregando com dor nas costas. Eu fiquei toda cagada. E nasceu a cara do Luiz.
muito bacana. Mas ele era lindo e foi muito importante eu ter abraçado ele, ter ficado com ele. A gente tirou foto, inclusive, porque como o Luiz não acompanhou o processo todo, podia ser que algum dia ele quisesse olhar. E eu acho que seria muito triste, muito injusto com ele, ele não ter a oportunidade de conhecer o filho dele, se algum dia ele quisesse, sabe? Ia ser muito triste, muito duro isso. Então, a gente tirou foto, que é, obviamente, pra nossa família, né? Não é uma coisa que, vou postar isso. Eu peço, inclusive, que nem peçam isso, porque não tem cabimento. Mas, enfim, e aí foi isso. E aí eu ainda corria o risco de ir pra UTI, porque a minha pressão estava muito alta, então eu tive que ficar muito tempo lá em observação, porque depois da pré-eclâmpsia corre o risco de você ter convulsão, né? Então eu ainda, nas primeiras 24 horas depois do parto, você meio que ainda corre risco de vida. É uma situação bem chata e bem complicada. Depois, quando a minha placenta saiu, a gente descobriu que eu tinha um hematoma na placenta. E foi esse hematoma na placenta que fez com que ele parasse de receber nutrientes. E, enfim, provavelmente ele teve, falta de ar e, né, ele parou de receber ar também. E foi isso que causou o óbito fetal. E a minha obstetra carimbou a minha placenta. E esse mês passado eu pedi pro meu tatuador transformar essa placenta na árvore, né, que é a árvore da vida. E aí eu fiz e tatuei. E eu também tatuei a data, dia 15/4/2019, porque, por mais que, mas não teve nascimento, né? Teve, né? Então vai ser sempre o dia que ele nasceu e eu fiz, é a única tatuagem que eu tenho virada pra mim, porque eu quero ver e eu quero lembrar desse dia. E eu quero lembrar sempre da força que eu tive nesse dia. Porque nos dias mais difíceis é muito complicado, assim. Tá sendo um processo pra gente de readaptação, né? A gente tava com tudo pronto, então toda segunda-feira acaba sendo mais difícil pra mim. Agora em junho, que seria a previsão dele ter nascido e tal, eu andei tendo bastante crise, porque eu ficava pensando nisso, né? Eu tenho muita amiga grávida, eu tenho muita amiga que acabou de ter neném, a gente estava acompanhando meio que tudo junto, então dói um pouco, não vou mentir, dói bastante, mas eu tô fazendo muita terapia, eu tô me cuidando muito, eu tive uma recuperação física incrível, maravilhosa. Meu corpo não produziu leite, eu tomei um remédio para não produzir leite. Eu ainda tô medicada da pressão. Isso é uma coisa que agora eu vou ter que investigar, fazer aqueles mapas de pressão, descobrir se isso é um problema cognitivo, se não é, né? Se é uma coisa que eu já tinha, enfim. E a gente quer, obviamente, ter outro filho, a gente quer muito, mas a gente vai esperar, porque eu acho que se eu engravidasse agora, seria uma gravidez completamente paranoica. Então, eu acho que eu preciso primeiro melhorar da cabeça, cuidar da minha saúde física, investigar tudo isso, sabe? A gente quer reduzir todos os riscos para que o próximo filho, filha, a gente não tenha que passar por nenhum tipo de problema, né? Eu agradeço muito, muito, muito a Letícia Bortoleto, minha amiga, que é dubladora também, que me indicou a Ana Thaís, porque eu acho que o fato de eu ter feito um parto humanizado mudou completamente essa experiência. Eu acho que ela poderia ter sido muito pior, assim, desesperadamente pior. E não, foi menos dolorido porque eu tive isso. Fico muito triste pelas pessoas que não têm oportunidade, não têm acesso ao parto humanizado, desconhecem, né? Então eu quero muito falar sobre isso com mais calma, né? Com o coração mais leve,
para, enfim, poder ajudar mesmo as pessoas. Esses casos de óbito fetal, perda gestacional e tudo mais, eles são muito mais comuns do que a gente pensa. Casos como o meu ocorrem em 32% das gravidezes. Gravidezes, sei lá. Agora me pegou. Agora eu precisaria de um Google. Mas ocorre em 32% das mulheres grávidas. Então é um número alto, não é um número baixo. Mas como tudo que é feito romantizado, a gravidez também é uma coisa muito romantizada e esse tipo de informação não chega. Então a gente se sente sozinha, se sente desamparada, porque a gente fala, não é possível que isso aconteceu comigo, né? E na verdade não, os números são altos. Então é óbvio que você não vai pegar uma revista de gestantes, nem tem mais revista, né? Mas tipo, um blog de gestantes vai focar nisso. Mas tem que falar nisso. Isso é importante porque isso também faz parte da gestação. Com tudo isso que aconteceu, eu recebi muitas mensagens. Muitas mensagens. E eu descobri que muita gente que eu conheço já perdeu o filho, já perdeu o neném, tanto no começo da gestação quanto no final. Teve gente que perdeu mais de uma vez. E querendo ou não, isso foi bom para eu saber que eu não estava sozinha. Que eu tinha pessoas ao redor que já tinham passado por isso e que de certa forma também poderiam me ajudar, né? A gente acha que o Caetano, não sei, independente do que as pessoas acreditem, né? Dizem que quando o espírito é muito bom, a passagem é muito curta. Então eu acho que foi isso que aconteceu com ele. Eu acho que ele veio meio que pra juntar eu e o Luiz mesmo, assim, sabe? Reafirmar a nossa relação e o nosso carinho um pelo outro. Eu acho que ter um filho é uma prova de amor muito grande, assim, que você sente pela outra pessoa quando é planejada, né? Óbvio, do jeito que foi, que a gente escolheu, tudo mais. Ele é um pedacinho nosso, que sempre vai ser. Acho que agora a gente tem um anjinho que vai estar sempre olhando pra gente. A gente optou em cremar, fazer uma cerimônia de cremação. Eu ainda estava hospitalizada, não estive presente nem ele, mas depois a gente se reuniu numa praça que a gente gosta muito, com os nossos amigos, e a gente fez uma celebração à vida, porque eu acho que tudo se resume a isso, né? A gente, é óbvio, eu tô chorando, dói, é dolorido, etc e tal, mas a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que escolher, agradecer pelos momentos bons que a gente teve. Isso uniu muito minha família, me mostrou lados de pessoas que eu já conhecia maravilhosos e muito mais do que eu imaginei que eu teria, né? Então, ele vai ter sempre os padrinhos dele, que é o Eduardo Borelli e a minha irmã, a Ágata, que foram essenciais, assim, em tudo, desde o começo da gestação e até o final. E é isso, a gente recebeu muito carinho de muita gente. Eu acho que é uma coisa que ainda vai demorar um pouco para superar. E eu acho que ainda vai doer bastante, talvez doa para sempre. Mas foi uma prova de que eu sou forte. E a gente, como mulher, a gente já nasce com a obrigação de ser forte por tudo que a gente passa na vida. E eu acho que a gravidez é uma das maiores coisas onde a nossa força é colocada à prova. Eu sou mãe, eu sempre vou ser mãe. O fato do meu filho ter falecido não me torna menos mãe, né? Pelo contrário, eu acho que me torna uma mãe especial, porque agora eu sou mãe de um anjo. E é isso. Eu só queria falar porque muita gente pergunta, e é um pouco desgastante ter que ficar respondendo, e tem dia que a gente não quer tocar nisso, né? A gente não quer falar sobre isso, então eu acho que também é uma forma de não precisar mais falar sobre o assunto.
Pelo menos não agora, não enquanto eu ainda não me sinto preparada para usar desse assunto para poder ajudar outras pessoas na mesma situação. É meio que só uma coisa em respeito às pessoas que gostam de mim, que se preocupam comigo e que me mandaram muito carinho, muito amor e muita luz e etc. Isso tá sendo muito importante para eu conseguir me reerguer e eu sei que uma hora passa. É isso.